Boa tarde, quase boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa oração da tarde. Eu sou Paulo Wetti, sou da Diocese Anglicana de Brasília e agradeço vocês me receberem nas suas casas e agradeço a oportunidade de orar junto com todas vocês. Quanto mais escura é a noite, mais brilham as estrelas. Assim profetiza o poeta. Faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. Irmãs e irmãos, em nome do Deus da vida, vamos ao Pai, à Mãe, que permanece ao lado das pessoas em sofrimento, que permanece ao nosso lado das pessoas que suplicam e que necessitam de seu amor. Vamos ao Filho fraterno, que luta com as que buscam a liberdade, com as que lutam pela libertação e não se conformam com as situações de opressão. Vamos à Rua Divina, ao Espírito Santo de amor, que capacita todas as pessoas que promovem a justiça e espalham e exercem a misericórdia. Nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, que Ele restaure as nossas forças e renove a nossa Igreja. Amém. Hoje é um dia muito especial também, porque nessa sexta-feira nós lembramos uma grande figura mística da nossa tradição cristã, é a Juliana de Norwich, ou Julian de Norfolk. Ela foi uma mística, uma mulher para além do seu tempo, como em qualquer tempo tem sempre mulheres além do seu tempo, tem sempre gente além do seu tempo. Ela era muito espiritual, muito acolhedora, e os seus escritos são permeados dessa afirmação que é um pouco o lema da nossa igreja, que Deus é amor. É por causa do amor que a gente está aqui, é por causa do amor que a gente luta, é por causa do amor que a gente vive e a gente não se conforma com esse mundo. Ela foi muito especial, ela viveu num tempo também como o nosso, de peste, de pandemia. Ela precisou ficar isolada, então vale a pena, quem sabe, a gente voltar aos seus escritos. As leituras da liturgia que são oferecidas para nós hoje, do Êxodo, o Salmo 31 e os Atos dos Apóstolos, o discurso de Estevão, todas as três têm alguma coisa em comum. Eu gostaria de orar com vocês o Salmo 31, que é o indicado para a nossa liturgia de hoje. Do mestre do coro, Salmo de Davi. Senhor, fiz a ti o meu refúgio, que eu jamais seja decepcionado. Livra-me por tua justiça. Inclina para mim o teu ouvido. Depressa, liberta-me. Sê para mim a rocha fortificada, a fortaleza que me salvará. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, meu Deus és tu. Minhas horas estão na tua mão. Livra-me da mão dos inimigos escarniçados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, e agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Eu gostaria também de ler para vocês o texto do Êxodo, que é o que nos acompanha nessa tarde. Ele é um texto muito famoso e muito poderoso. Ele é uma das memórias proféticas e uma das memórias espirituais da nossa tradição que permanecem e se fazem tão necessárias até hoje. Quem é Deus? Qual é a minha experiência de Deus? Qual foi a experiência de Deus que aquele povo antigamente teve? Especialmente Moisés, Miriam e Arão. O texto do Êxodo segue. Moisés apacentava o rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho além do deserto, chegou à montanha de Deus, chamado Horebe. O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés viu, a sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Moisés disse então, vou chegar mais perto para ver esta grande visão, porque a sarça não queima. O Senhor viu que ele havia chegado perto para ver, e Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Deus então falou,
Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de ver a Deus. O Senhor então disse: Eu vi a opressão do meu povo no Egito e ouvi o clamar sob os golpes dos chefes da corveia. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananita, do etita, do emorita, do perizita, do hivita e do jebusita. Agora, visto que o clamor dos filhos e das filhas de Israel chegou a mim, e eu vi essa carga pesada que os egípcios fazem cair sobre eles, vai, eu te envio a Faraó, faze sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés então disse: Quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os filhos de Israel? Disse-lhe Deus: Eu estou contigo. E aqui está o sinal de que eu te enviei. Quando tiveres feito sair o povo do Egito, servireis a Deus sobre essa montanha. Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Eu quero convidar vocês para mergulhar nesse texto do Êxodo. Um texto profético, um texto de profunda espiritualidade, um texto que nos convida a experimentar Deus que queima, que nos dá curiosidade, que nos convoca e que nos envia a fazer alguma coisa. Esse é um texto que nos ajuda a perceber a experiência de Deus que se importa com a vida das pessoas, que se importa com o sofrimento, que não deseja a escravidão, que não produz o sofrimento e que nos envia como seus colaboradores para fazer com que esse sofrimento acabe, para fazer com que essas estruturas que nos fazem sofrer, e qualquer estrutura, terminem. As estruturas políticas, econômicas, mas também as nossas estruturas mentais, psicológicas, as nossas estruturas eclesiásticas. Quer dizer, Deus nos chama para tirar esse peso do nosso ombro. No Novo Testamento é bonito que Jesus diz: venham, venham comigo. Comigo a carga vai ser leve. Não vai desaparecer, mas ela vai ser mais leve porque a gente vai estar fazendo isso junto com outras pessoas. Deus se apresenta aqui como alguém que se achega. Acho que essa é uma experiência bonita da gente recuperar. Deus sempre toma a iniciativa. Deus é aquele que vem primeiro. Ele nos ama primeiro. Essa lembrança é boa porque a gente tem muitos discursos na nossa sociedade hoje em dia que apresentam um Deus que não está preocupado com o sofrimento, um Deus que, ao contrário, tem muita gente que ainda acredita que Deus produz o sofrimento, que é vontade de Deus, essa teologia da retribuição, do negócio. Mas esse texto e o salmo que a gente escutou e o texto do Novo Testamento, que vocês podem ler em casa depois, o Atos capítulo 7, é essa lembrança de que Deus nos visita. Também, se Deus nos visita e nós somos convidados a segui-lo, a seguir Jesus, esse é um desafio para a gente. Também visitar as outras pessoas, se preocupar com as outras pessoas. Nesse momento que a gente está isolado, a gente não pode fazer isso fisicamente, com segurança. Às vezes nós somos obrigados, ou por força maior, a sair do nosso isolamento, para quem pode ficar no isolamento. Mas somos chamados a ser mais criativos. Como é que a gente pode visitar mais as pessoas, estar mais presente na vida delas, ser curiosa, fazer perguntas sobre elas, sobre como elas estão? Como é que a gente pode exercer a nossa solidariedade? E acho que a resposta para isso a gente tem experimentado nas nossas comunidades e em muitos outros lugares, né? Os eventos que a gente tem feito pela internet, o número de telefonemas ou de mensagens que a gente tem trocado aumentou. Então essa é uma expressão bonita de como é que a gente pode se visitar mais, perguntar mais uns pelos outros, umas pelas outras.
E também como é que a gente pode ser mais solidário. A solidariedade, obviamente, é um exercício de partilha. Deus nos convida a compartilhar. Deus nos convida a aliviar o sofrimento das pessoas que estão em sofrimento, porque Ele vai ajudar a aliviar o nosso sofrimento também. No texto do Êxodo é muito expressivo e incrível como, de repente, Deus se apresenta junto do povo e, junto com o povo, vai desenvolver processos de libertação. A gente precisa fazer o mesmo. A gente é convidada para fazer o mesmo. Desenvolver processos de libertação. Desenvolver caminhos, palavras, gestos que produzam vida. Isso é importante nesse momento onde nós estamos encontrando, inclusive no ambiente religioso, muitas palavras, muitos gestos, muitas teologias, muitas imagens de Deus, mesmo de gente religiosa, que produz violência, que produz ódio, que produz assassinato, que produz exclusão e que produz indiferença. E daí? A gente escutou essa pergunta quando mais de 5.000 pessoas estão mortas, e agora, hoje em dia, é bem mais. Como é que a gente pode ir daí? Não, e daí não é uma resposta de gente crente, e daí não é uma resposta de gente humana. O que a gente pode fazer? Para nós que somos cristãos e cristãs, não seria tão difícil responder essa questão. O que a gente pode fazer? Os textos da liturgia de hoje têm duas memórias fundamentais. Primeiro, a gente pode reproduzir essa teologia e esse discurso e essa experiência que a gente tem de que Deus está conosco. Reproduzir, dizer palavras religiosas que superem a violência. Estar atentos e atentas para as outras pessoas, porque a gente também tem certeza de que outras pessoas estão atentos e atentas para nós mesmas, para nós mesmos. Perguntar o que está acontecendo. A violência está aumentando nesse tempo de isolamento, para quem está no isolamento. A violência de gênero, a violência contra crianças, a exclusão de pessoas, o estigma para quem está com sintomas ou para quem está com a doença. Então, o convite dessa sexta-feira é para a gente se preocupar, para a gente olhar para o mundo e dizer, eu estou aqui, como é que eu posso ajudar? Como é que você está? Na África tem um pedaço da África, na Etiópia eu aprendi isso, tem um costume que é assim, a pessoa chega para você e pergunta, como é que você está? E normalmente a gente não está acostumado a responder sinceramente essa pergunta, né? Ela é uma pergunta pro forma. Então a gente, não, está tudo bem, ou, estou indo. E a vida continua. Nesse povoado na África, a minha experiência foi muito interessante, que eles me perguntam, como é que você está? Eu disse, eu estou bem, estou de boa. E continuamos a conversa. Daí um pouco alguém perguntou, mas como é que você está mesmo? E eu respondi de novo e uma terceira pessoa perguntou, mas me conta mesmo, como é que você está? Como a gente era um grupo muito pequeno, de confiança, eu me sentia à vontade de dizer mesmo como é que eu estava. Isso para mim foi muito libertador, de dizer como é que eu estava e de ter gente que me escutava. Então quem sabe a gente pode, como microação, né? Perguntar para as pessoas e esperar que elas respondam. Como é que você está mesmo? E quando alguém pergunta para a gente, que a gente possa de fato responder como é que a gente está. Isso ajuda a desenvolver outras ações. E se preocupar com quem está fora da gente. Como é que está? Como é que estão as pessoas que estão vivendo na rua? Como é que estão os entregadores que entregam coisas para a gente, que tem esse privilégio de poder pedir coisas para os entregadores? A gente tem ajudado eles e elas de alguma maneira? A gente está botando a mão no nosso bolso para ajudar nos projetos sociais da nossa comunidade. A gente está seguindo, compartilhando o nosso compromisso mensal com a paróquia da onde você está, mesmo que você não está frequentando. Eu, particularmente, além do compromisso mensal, eu ainda acrescento um pouco o que eu daria de ofertório no dia do domingo, como eu não estou lá. E eu faço isso porque, para mim, essa comunidade, eu faço a experiência de Deus nessa comunidade onde eu vivo
e eu celebro. O Salmo 31 é muito significativo para mim, porque ele me ajuda através da minha comunidade, através das pessoas que se preocupam comigo, a encontrar Deus e a de fato redescobrir e poder afirmar que a minha hora está na mão de Deus. E poder reconhecer de que eu tenho gente que não quer o meu bem, ou que não está preocupada comigo, né? Como certa pessoa disse, e daí? Para muita gente. Mas eu encontro na minha comunidade essa expressão dessa divindade que é o meu refúgio, que não me desaponta, que me ajuda a fazer justiça, porque essa comunidade sempre me pergunta pelo que eu estou fazendo. Essa comunidade é um espaço de resgate, de cura. Eu gosto muito de orar esse salmo pensando nisso. E tem um pedaço dele, e esse é o salmo que Jesus orou num dos evangelhos quando estava para morrer, né? Em tuas mãos eu entrego o meu sopro. Essa confiança, esse desejo de que, esse reconhecimento de que alguém vai cuidar de você. Isso dá uma liberdade e dá uma tranquilidade que ninguém pode tirar da gente. Eu queria convidar vocês para orar a oração do Pão Nosso de cada dia. A oração que nos convida a entrar nesse movimento para que o teu reino venha, a entrar nesse exercício de solidariedade e nesse movimento de cura do perdão. Juntos e juntas, cada um no seu tempo, podemos erguer o nosso coração, abrir a nossa mente e orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quão belos e infinitos são teus nomes, ó Senhor! Tu és chamado pelo nome dos nossos desejos mais profundos. As plantas, se pudessem orar, invocariam nas imagens das suas flores mais belas. E diriam que tens o mais suave perfume. Para as borboletas, tu, Senhor, serias uma borboleta, e o teu universo seria um jardim. Os que estão com frio te chamam de sol. Aquelas pessoas que moram em desertos dizem que teu nome é fonte das águas. Os órfãos dizem que tens o rosto de mãe. Os pobres te invocam como o pão do dia e a esperança. Deus, nome dos nossos desejos. Tantos nomes quantas são nossas esperanças e desejos. Poema, sonho, mistério. Com esse poema, essa adaptação de muitos textos de um grande colega nosso, Rubem Alves, eu gostaria de terminar esta oração convidando vocês a continuarem essa reflexão sobre quais são os seus desejos. Depois disso, como é que a gente faz para esses desejos se tornarem realidades? Quem sabe uma terceira porta de reflexão. Com quem eu conto para que esses desejos se tornem realidades? E quem está faltando nessa roda, nessa ciranda, para fazer esses nossos desejos se tornar realidade? Que Deus possa nos conceder, através dessa sua presença libertadora, revolucionária, perturbadora da ordem e do nosso conforto, que Deus possa nos acolher, possa nos oferecer esse carinho e possa nos juntar cada vez mais para transformar esse mundo, para mudar a nossa mente e para a gente não se conformar. Do mesmo jeito que o pai Abraão saiu, que a Sara saiu,
que a Rebeca, que a Lia, que o Isaac, que Miriam, que o Araão, também Moisés, se puseram nesse movimento de criar novidade, criar espaços novos. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de continuarmos seguindo juntas e juntos. Amém.